A paz do Senhor a todos. Eu quero estar orando por vocês neste momento, para o nosso estudo ao qual nós estamos fazendo. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, Pai, eu venho agora orar por essas pessoas que estão neste momento vendo este estudo, por as pessoas que estão agora buscando o entendimento da Tua Palavra. Que a Tua Palavra venha enriquecer, Senhor, o entendimento de todos aqueles que venham estar ouvindo ela. Pai, querido, santo e amado, que o Senhor possa estar entrando nesses lares, que o Teu Espírito Santo venha estar ensinando e ministrando a cada pessoa no entendimento e nos seus corações. Que essa palavra venha penetrar, assim como um prego é fixado no madeiro. Que essa palavra venha se fixar no corações de cada um. E que aqueles cujo coração sejam de pedra venham a ser retirados e ser colocado um coração de carne. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, é o que eu te peço, agora e sempre. Amém. Bom, meus queridos, nós vamos estar fazendo uma breve introdução do capítulo 5 de 1 Pedro. Pedro, ele faz vários conselhos. Ele escreve para incentivar os cristãos e a se portarem de uma forma digna diante da provação que estavam enfrentando naquele momento. Aos presbíteros, ele insiste para que pastoreassem o rebanho de coração, sem ganância, de forma democrática, sendo modelo do rebanho, pois agindo dessa forma eles receberão a coroa de glória. Aos jovens ele exorta eles a serem submissos, humildes, colocando no Senhor a sua ansiedade, sendo sóbrios e vigiantes, resistindo ao diabo, pois agindo assim eles confirmariam e seriam aperfeiçoados, fortificados e fundamentados em Cristo. O primeiro versículo nós vamos estar estudando diz: aos presbíteros que estão entre vós, admira o que eu também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participantes da glória que se há de revelar. O primeiro versículo, ele traz uma demonstração, ele demonstra já na introdução, dizendo, eu também sou presbítero, eu também sou um líder. Presbíteros naquela significa ancião, ou seja, a pessoa que está à frente da igreja, a pessoa que está na frente do ministério, são os líderes. A primeira vez que se ouve essa palavra presbítero, né, na Bíblia é em Atos dos Apóstolos, quando há a eleição dos diáconos, o qual Pedro fala para ter a eleição para que a diaconia cuidasse do corpo físico, isto é, as viúvas, os órfãos, os necessitados, enquanto os presbíteros estariam cuidando do corpo espiritual, a questão da oração, da ministração da palavra e da dedicação na palavra do Senhor, de estar aprendendo para ensinar. O nosso segundo versículo, ele traz essa demonstração, dizendo, apacentai o rebanho de Deus entre vós, tendo cuidado dele, não por força, a não ser voluntariamente, não por torpe ganância, mas sim de ânimo pronto. Isto é, você que é líder, você que é um pastor, você que está à frente da obra do Senhor, você que está à frente da ministração, que você venha fazer aquilo com amor, com dedicação e não por torpe ganância, isto é, se você é pastor, se você é remunerado, não faça isso pensando no salário o qual você vai receber, não faça isso pensando naquilo que você vai receber, mas faça isso por amor, porque Jesus Cristo fez por nós não pensando naquilo que nós iríamos fazer, mas o Senhor fez tudo aquilo, se dedicou, se entregou na cruz do Calvário por amor de nós, por amor da humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. No versículo 3, ele vai dizer,
nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de bom exemplo ao rebanho. Que você seja exemplo, amado, sempre a todo instante. Assim como Jesus nos ensinou que nós somos sal da terra e luz do mundo, que nós viemos ser exemplo a todo instante, um líder, um pastor ou todo aquele que está à frente da obra do Senhor, ele tem que ser exemplo. Assim como um pai e uma mãe é exemplo para o seu filho, ou seja, quando ele nasce, quando ele é novo convertido, quando uma criança nasce, um pai e uma mãe são os primeiros exemplos que eles vão ter. E assim são aqueles que se convertem ao cristianismo. Os líderes e aqueles que estão à frente da igreja são os primeiros exemplos que eles vão ver. E que exemplo você tem dado aos que estão se convertendo à palavra do Senhor? Que exemplo nós temos dado àqueles que estão buscando a palavra do Senhor? Você tem que ser luz do mundo e sal da terra. Se você não é isso, então você serve para quê? Como Jesus nos vai ensinar, nós servimos para quê se nós não somos luz do mundo? Se nós não somos sal da terra, servimos para ser pisados. Se o sal não serve para temperar ou trazer tempero, ele serve somente para ser pisado. Porque naquela época, o sal que não trazia sabor, ele era jogado nas estradas de Roma para ser pisado, para estar solidificando as estradas. Servia para isso. E se nós não somos exemplos, se nós não somos aqueles que estão sendo luz, sendo espelho aqui nessa terra, então nós não servimos de nada. Então venhamos ser bons exemplos. No versículo 4 ele vai dizer: e quando aparecer o sumo pastor, vós recebereis a coroa incorruptível de glória. Isto é, se você pensa que tudo aquilo que você está fazendo, mesmo você está passando por aflições e dificuldades, mesmo você está passando por tudo aquilo que você acha que é algo injusto, amados, em primeiro lugar, não é injusto, porque Jesus nos ensinou que no mundo nós teríamos aflições, mas era para nós termos o bom ânimo, porque Ele havia vencido o mundo. Ele havia vencido o pecado e a morte. Então, há algo nos aguardando. E quando ele diz que quando o sumo pastor, isto é, ele está dizendo quando Jesus Cristo voltar para arrebatar a sua igreja, para estar fazendo o arrebatamento da igreja, dos escolhidos, daqueles que foram eleitos pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque eles creram na palavra do Senhor e eles viveram essa palavra, e eles foram perseguidos, foram torturados, foram humilhados, mas por amor de Deus eles progrediram na palavra do Senhor e eles não vacilaram, eles permaneceram firmes. Essas pessoas, nós que permanecemos, o Senhor irá nos receber com a coroa de glória incorruptível, isto é, que não há mácula nem corrupção alguma. Então, meu querido, não vacile, não pare de viver de um modo de qualquer jeito. Viva a palavra de Deus, viva o Evangelho, porque por mais que você esteja passando por dificuldades e aflições, vale a pena viver este Evangelho. No versículo 5 ele vai trazer o conselho aos jovens: semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciões. E ele vai trazer não somente aos jovens, agora ele diz para todos: sede todos sujeitos uns aos outros e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Que os jovens que estão na igreja venham ser obedientes aos anciões, venham ser obedientes aos líderes, aqueles que estão à frente, porque eles são pessoas que tiveram experiências através, quando aceitaram Jesus Cristo, eles têm mais tempo, por assim dizer, na casa do Senhor e tiveram experiências ao qual talvez nós não tivemos. Então a oportunidade de você estar com essas pessoas, de ouvir elas falarem, de ouvir elas pregarem o Evangelho do Senhor e até mesmo trazer um ensinamento para você ao qual você necessita por estar passando por uma dificuldade,
ao qual você nunca passou, e essas pessoas talvez passaram por este vale e tem muito a te ensinar. Sede humilde, ouça essas pessoas, ouça aquilo que elas têm a dizer, pare um pouco. Vocês que são jovens, pare e escute aquilo que eles têm para dizer. Porque assim como ninguém nasce sabendo, você que é jovem às vezes acha que já viveu muito, mas na verdade você apenas está começando a viver. E aqueles que estão há bastante tempo já à frente de nós, sempre tem algo para nos ensinar. E nós sempre temos a aprender uns com os outros. E quando você para ouvir, isso é algo que você demonstra a sua humildade. E quando você honra essas pessoas, você glorifica a Deus. Porque o cultuar não é somente você ir à igreja, mas o cultuar é você também pregar o Evangelho e ouvir o Evangelho de pessoas mais velhas e ouvir os ensinamentos que essas pessoas mais idôneas, essas pessoas também que estão à frente da igreja, pastores e líderes, têm a ministrar na sua vida. Porque eles tiveram experiências, porque eles já passaram por este vale. E talvez você está apenas começando a passar por um vale. Aprenda com essas pessoas, tenha humildade. Porque quando se faz isso, você está cultuando também a Deus. Eu quero estar já passando e demonstrando algo extraordinário aqui, porque cultuar, amados, é a mesma coisa de cultivar. Já Deus do original, tanto cultuar como cultivar, vem da mesma palavra. E isso quer dizer que tudo aquilo que nós fazemos, cultivar amizades, nós estamos fazendo para a honra e a glória de Deus. No próximo versículo, versículo 6, ele vai dizer: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que ele, a seu tempo, vos exalte. Devemos ser humildes. Lembre-se de aquilo que a igreja estava passando naquela época, ao qual Pedro escreve. Naquela época, a igreja estava passando por um momento de perseguição em Roma e em toda a Ásia Menor, em toda aquela região cuja Roma era o império, cuja Roma tinha o domínio. E essas pessoas que estavam passando por essa dificuldade, elas tinham medo e muitos negavam acerca do Evangelho, negavam Jesus para não morrer no Coliseu Romano, para não serem crucificados, para não se tornarem tochas vivas, sendo queimadas no jardim de Nero. Então, aqui Pedro vai nos dizer e vai falar assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. Porque ele tem cuidado de vós. Ele estava dizendo que não se preocupe, se humilhe perante Deus, clame a Ele, dobre os seus joelhos para Ele, curve-se a Ele e não a esta perseguição, não a Satanás, não a tudo que está acontecendo à sua volta. Todos nós passamos por aflições, todos nós passamos por momentos de dificuldades, mas que você não venha se dobrar a estes momentos. Dobre os seus joelhos perante o Senhor e clame a Ele. Busque dele. Porque a seu tempo, ou seja, ao tempo do Senhor, Ele que tem cuidado de nós. No versículo 7 ele vai dizer: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Isto é, Deus é quem cuida de nós. Lembre-se do que eu falei sobre aqueles que estavam passando por essa perseguição. As pessoas estavam passando por essa perseguição e elas estavam em momentos de aflições, estavam em momentos de perseguições, e isso causava uma ansiedade tremenda para essas pessoas, porque elas não sabiam o que havia de acontecer. Elas acordavam pela manhã e não sabiam se à tarde elas estariam vivas. Então ele diz: lance sobre ele tudo isso, lance sobre ele essas ansiedades, essas aflições, este medo da morte. Porque
O Senhor é quem cuida de vós, é o Senhor quem está cuidando de cada um. Quando eu leio este versículo, eu me lembro da passagem ao qual Jesus anuncia a todos aqueles que estavam ouvindo as suas pregações. Ele diz que as pessoas se preocupam com o amanhã, com o que há de comer, com o que há de vestir. E ele faz uma comparação entre passarinhos e lírios e vai dizer: os passarinhos e os lírios nem Salomão se vestiu como os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, com toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E Deus cuida tanto dos passarinhos e do lírio. Então, o que dirá você, que é uma criatura, ou seja, você que é a criação de Deus perfeita, que Deus fez para ser coroa da sua criação? Deus não tem maior preocupação com você? Então, não se preocupe. Que essa ansiedade que você tem, que este medo que você tem, não se preocupe. Ele tem cuidado de você. No versículo 8 nos vai dizer: sede sóbrios, vigiais, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. Isto é, devemos estar atentos, devemos estar sóbrios e não com a mente entorpecida pela mídia, por tudo que está acontecendo neste momento ao nosso derredor, por tudo que está acontecendo. E naquela época ele estava se referindo a isso, ele estava falando: seja sóbrio durante toda essa perseguição. Não deixe a sua mente entorpecer pelo caos que está acontecendo à sua volta, porque é Deus que tem cuidado de você, é o Senhor que tem cuidado de você. E se você deixar entorpecer por todo esse caos, você vai se afastar da presença de Deus e você vai abrir uma brecha ao qual o diabo está ao seu derredor buscando um momento para tragar vocês. E bramindo, ou seja, todo este caos é o barulho de Satanás ao seu derredor, procurando um momento para te tragar. Então que todos nós viemos estar sóbrios. Estamos passando por este momento ao qual essa pandemia está causando um caos em todo o mundo. Então devemos viver, trazendo para a nossa época, devemos viver um momento de sobriedade e não deixar entorpecer por tudo aquilo que está acontecendo. Eu sei que é difícil porque quando se vê a morte presente à sua frente, todos sentem medo. Quando a morte não está em segundo plano, mas em primeiro plano em nossa vida, é quando as pessoas veem realmente a realidade de tudo que está acontecendo. Então que você venha perceber, que você venha ser sóbrio neste momento e vigiar. Vigiar, porque Satanás não brinca de ser Satanás. O diabo não brinca de ser diabo, isto é, ele está sempre, constantemente buscando oportunidades para destruir a sua vida e te matar. Então aprenda neste momento. E se você está sentindo a sua mente entorpecida, busque a palavra de Deus. Leia, coma deste pão, que é o pão da vida, que é o Verbo, que é Cristo Jesus. E não tema. E no próximo versículo ele nos vai dizer, o versículo 9, ao qual resistivos firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. É interessante que ele vai dizer, ele se refere a isso àqueles que estão na Ásia Menor. E ele vai estar dizendo que não só era somente aquelas pessoas que receberam esta carta que estavam passando por um momento de aflições, por essas perseguições que estavam acontecendo naquela época, mas eram todos os cristãos que estavam passando por essa perseguição. Em todo o Império Romano, todos estavam passando por essa perseguição, estavam passando por essas aflições, e que eles deviam permanecer firmes na fé, ou seja,
que você lembre da salvação de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo passou por todos esses momentos de aflições. Ele passou por tudo isso, lembrando-se do primeiro versículo, ao qual ele vai dizer que ele era testemunha das aflições de Cristo. Ele estava se referindo que eu estive presente e vi tudo aquilo que Cristo sofreu. Então, você está passando por esse momento de aflição, não se preocupe, Cristo está contigo. E todo mundo passa por isso. Todos nós passamos pelo vale da sombra da morte. No próximo versículo ele vai dizer: e a Deus de toda a graça, e o Deus de toda a graça que vos chamou a sua glória eterna por Jesus Cristo, depois de haver-vos padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará e fortalecerá. Aqui ele nos demonstra já uma bênção final. Ele está finalizando o capítulo e trazendo saudações finais. E aqui ele nos vai dizer que tudo aquilo que nós passamos, todas as aflições que as pessoas passam e passaram naquela época e nós passamos hoje em dia, todos nós vamos passar pelo vale da sombra da morte um dia e todos nós vamos passar por momentos de aflições um dia. Mas é Deus que nos fortalece e é Ele que nos aperfeiçoa através dessas provações e é Ele que nos fortifica através disso. Que nós possamos ter este entendimento que tudo aquilo que não nos mata nos fortalece. Tudo aquilo que acontece em nossa vida é para o nosso crescimento e o nosso fortalecimento. E se a morte vier, ela é apenas uma carruagem para a vida eterna, para estarmos juntamente com Cristo Jesus na vida de glória. No próximo versículo ele traz outra saudação dizendo: a ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Versículo 11. E ele está dando glória a Deus. Ele está falando que em todo momento que o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado, porque a ele todo poder. Lembre-se do que Paulo disse, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória a Deus por tudo isso. Que você venha entender que tudo que acontece na sua vida é para honrar e glorificar o nome do Senhor. Que você venha se dedicar a buscar a presença de Deus. E que se você está passando por um momento de provação, por um momento de dificuldade, por um momento de aflições, que você dobre os seus joelhos e clame a Ele. Lembre-se de Jeremias 33, versículo 3: clama-te a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes ao qual não vistes e também não ouviu. E o próximo versículo, versículo 12, ele nos vai dizer e vai trazer: por Silvano, vosso fiel irmão, segundo penso, tendo-lhes escrito abreviadamente, exortando e testificando que esta é a verdadeira graça de Deus na qual estáis firmes. Silvano, como havia dito, é aquele que possivelmente escreveu, compilou tudo aquilo que Pedro estava dizendo. E quando ele faz esses escritos, ele é aquele que anunciou. Lembre-se que quando ele escreve, este Silvano é o mesmo Silas que foi dito há aulas atrás. E no próximo versículo ele já faz saudações finais. Nos últimos versículos ele vai dizer: a igreja que está em Babilônia, vossa coeleita vos saúda. E a meu filho Marcos, saudai-vos uns aos outros com ósculo de amor. Paz seja com todos vós, os que estáis em Jesus Cristo. Amém. Estes últimos versículos ele demonstra que ele estava em Babilônia, isto é de um modo figurado que ele escreve, porque ele se refere a Roma como Babilônia, e diz que a igreja que estava a Babilônia, ela era coeleita juntamente com todos aqueles que estavam passando por essas aflições. Ele também mostra que Marcos estavam com ele. Marcos é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos e também o João Marcos que andou e foi evangelizar
na primeira evangelização de Paulo e Barnabé. Ele estava juntamente com eles. E Deus de já ele traz a saudação final, saudando, trazendo a saudação, dizendo para todos saudai-vos uns aos outros com amor, com o ósculo santo. O ósculo de amor é o beijo no rosto, isto é uma demonstração de amor, ao qual a pessoa faz isso não de fingimento, mas demonstrando este amor sincero, demonstrando este amor, ao qual a pessoa entende e sente esse amor. Então, hoje em dia não há essa demonstração, a não ser na igreja Congregação Cristã no Brasil. As pessoas hoje em dia saudam com a paz do Senhor, com a graça e paz, ou com shalom, ou com shalom Adonai, mas independente que você venha demonstrar na sua saudação a afeição de amor, de sinceridade, que a pessoa venha sentir realmente o amor de Deus através de você, porque você é um cristão, ou seja, um seguidor de Cristo, e tudo aquilo que você aprende, tudo aquilo que Jesus Cristo ensina é o amor ao próximo. Eu quero, Deus já finalizar e orar por vocês e por todos aqueles que estão passando por este momento de aflição, por essa pandemia. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença, ó Senhor, eu oro em nome do Teu Filho Jesus Cristo, para que o Senhor venha estar indo de encontro a todos aqueles que estão passando por momentos de aflições e necessidades, por momentos de dificuldades, por aqueles que estão enfermos, por todos aqueles que estão passando por este momento, um momento ao qual estão afligidos e estão pessoas passando por doenças psicossomáticas, por depressão e isolamento. Que a Tua palavra venha estar penetrando nos corações dela, que o Teu Espírito Santo venha estar trazendo consolação e conforto à vida de todas essas pessoas, e que estas pessoas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, venham se arrepender dos vossos pecados, que aqueles que ainda não conhecem o Senhor verdadeiramente venham conhecer o Senhor Jesus Cristo neste momento de aflição e nesse momento de tragédias. Que o Senhor possa estar consolando corações daqueles que perderam entes queridos. E que o Senhor possa estar curando aqueles que estão passando por essas enfermidades. Que o Senhor venha estar trazendo, Pai, a consolação, a transformação de vidas. Que aqueles cujo coração são duros, que eles venham sentir, Pai, a solidão a qual estão passando neste momento, para que o coração seja transformado pelo Teu Espírito Santo e se torne um coração de carne. Porque o Senhor é o único que consegue convencer o ser humano do pecado. O Senhor é o único que transforma vidas. Nós não somos nada, Senhor, mas é o Senhor que faz toda a diferença e que transforma vidas. Que a igreja possa exercer a diaconia e o presbitério, isto é, que nós possamos ensinar e viver e praticar este amor, que possamos estar cuidando daqueles que estão necessitados, que possamos estar cuidando daqueles que estão passando por este momento de aflição. Senhor, Deus de já, eu te agradeço e te louvo por tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, porque o Senhor não nos deixa faltar nada, não temos falta de nada, Senhor. E sabemos que tudo aquilo que acontece em nossa vida é porque nós podemos passar por isso, porque o Senhor é quem tem nos ensinado e ministrado a cada momento em nossas vidas. Que a cada dia possamos estar crescendo em experiência e entendimento em tudo aquilo que nós passamos. Que o Senhor continue cuidando de nós. Que o Senhor fique conosco. É o que eu te peço em nome do Teu Filho Jesus Cristo, ó Pai, agora e sempre. Amém.